Olá, eu sou o Dr. Cascapeira e venho trazer para você hoje uma informação muito útil, muito importante, já que você viu que está bombando aí nas redes sociais as informações que um grande ator, famoso, conhecido, muito querido, está com septicemia. E a nossa proposta é falar um pouco mais de septicemia, explicar o que é para você e que outras ferramentas você pode usar, além do que você já conhece. E a nossa proposta é falar sobre inteligência espiritual na septicemia. Então, a proposta de hoje é conversar com você a respeito de septicemia, né, que ficou muita gente procurada, muita gente curiosa, muita gente com dúvida e com medo, né? Como assim? Septicemia? Será que isso pega? Será que a gente vai ter... alguém pode pegar e vai no hospital? Não. Então, sepsis vem de sepsis, semia é generalizado. Então, é uma infecção generalizada. E eu quero trazer para você aqui, já que a nossa proposta sempre é adequar ao nosso cotidiano, ao nosso conhecimento sobre inteligência espiritual, o que poderá ser inteligência espiritual na septicemia. Então, a septicemia, basicamente, é uma infecção generalizada. É fácil pegar septicemia? Não. Você precisa estar muito bem, entre aspas, mal preparado para você conseguir pegar uma septicemia. Geralmente, são pessoas que estão com um sistema imunológico muito deprimido, muito diminuído, ou que pegam uma infecção muito violenta, né? Então tem uma infecção violentíssima, né? Que é mais em hospital que a gente pega, que chama Klebsiella, que é a tal da KPC, que ela já não tem nenhum antibiótico, teoricamente, que consegue eliminá-la. Por isso que quando existe uma pessoa que tem com essa infecção, os médicos dizem, tem uma infecção que essa bactéria não tem cura, não tem o que fazer. E a gente lembra, sabe, que sempre tem alguma coisa a ser feita, né? Às vezes nós temos êxito, às vezes não, porque são multifatorial os processos. Então, se uma pessoa, né, vai para uma cirurgia, ou de emergência, ou tem realmente uma doença, um diabetes descompensado, já tem um câncer, e pega uma infecção, o sistema imunológico está muito deprimido, está muito enfraquecido. Como é que a gente pode entender esse sistema imunológico? Né? Como se fosse mesmo o nosso exército, né? Então a gente tem o exército, tem a marinha, tem a aeronáutica, nós também temos várias camadas de sistema imunológico, como se fossem vários níveis de defesa, né? A imunidade adquirida e a imunidade inata. A inata é que a gente nasce com ela, a adquirida é que nós vamos entrando em contato com as coisas do mundo e adquirindo os anticorpos. E quando eu não tenho um exército, digamos assim, vamos falar em termos de metáfora de um país, se eu não tenho um exército adequado, eu posso ser facilmente invadido, né? Principalmente se for uma força muito superior. Então, se eu tenho um exército bem adequado, as forças armadas bem intensas, bem organizadas, bem fortalecidas, fica mais difícil de ter uma invasão, porque nós temos uma defesa. Então, o nosso sistema imunológico são os nossos exércitos, as nossas forças armadas internas, já que está tendo na moda falar sobre isso aí. Se eu debilito as minhas forças armadas, isto é, se eu já tenho alguma doença de base, ou se realmente eu já estou debilitando, como? Alimentação, sono, estresse. Alimentação tem a ver, é óbvio. Existem alimentos que debilitam o nosso sistema imunológico, porque nos atacam como se fossem bactérias. Você já sabe, já falei várias vezes, o glúten entra no corpo como se fosse um intruso e o organismo muitas vezes reage àquilo como se fosse uma bactéria. Por isso que tem pessoas que têm gripes, entre aspas, constantes, e na verdade não são gripes, são inflamações, porque não tem febre, não tem vírus, são inflamações oriundas de alimentos. Então a gente precisa ficar muito atento, porque existe sempre a possibilidade de um inimigo, às vezes muito forte, tentar nos invadir. Então, quanto mais a gente tiver essa proteção, né, nosso sistema imunológico, menos eu vou ter ou algum vírus, ou alguma bactéria, ou algum fungo. Na realidade, o vírus vem primeiro, a bactéria depois o fungo. Quando vem o fungo, você já está num momento bastante debilitado. E a septicemia, então, iniciou-se com uma infecção, algum problema, e o organismo não foi dando conta. Aí é óbvio, né? Imagina que um país está sendo invadido, não tem o exército adequado, vai precisar uma ajuda, né? Uma ajuda de um país, digamos assim, com um exército que vem ajudar, um exército mais forte. Então, os antibióticos são forças externas que vêm para intervir nessa guerra.
Alguns não tem jeito, né? Porque já houve uma invasão tão grande que mesmo com muitos antibióticos, não tem jeito. Este inimigo consegue se apossando de todos os territórios, ditos órgãos, sistemas, e aí você tem um sistema de múltipla, né? Tem uma múltipla disfunção. Né? E aí a pessoa tem uma infecção generalizada, que é muito grave. É muito grave. Por isso que nós precisamos estar atento também a um outro sistema imunológico, ao sistema imunológico espiritual e emocional, porque eles têm uma interrelação muito grande, claro. E o que seria um sistema imunológico? O que seria inteligência espiritual para ajudar na septicemia? Bom, nós sabemos que, além dos antibióticos, nós precisamos ter energia. E quando você tem uma pessoa, como esse nosso querido ator agora, que você emana energia para ele, as orações, as emanações de energia, a visualização sobre ele de luzes energéticas chegando, vai ajudá-lo. Nós temos hoje em dia também um conhecimento da física quântica aplicada no dia a dia. Né? Então, nós sabemos que existe o emaranhamento quântico. Vou repetir, emaranhamento quântico. Então, por isso que, quando você faz uma oração por alguém, quando você faz uma meditação por alguém, uma mentalização por alguém, esperando que cheguem ali forças externas, elas vão chegar também. Porque nós estamos emaranhados nesse processo, existe, entre aspas, uma conexão, mesmo que seja invisível. Então, e também, por exemplo, hoje nós sabemos que nós podemos criar campos quânticos. Nós temos, digamos assim, uma ferramenta que ela cria campo quântico. O que é campo quântico? É um campo de proteção quântica. Então, muitas vezes, nós vamos no hospital, como meu pai ficou internado aí no começo do ano passado, eu fui lá e eu, disfarçadamente, fiz um campo quântico, um campo de proteção energética. Existe, sim, existem ferramentas para isso. A mente, mas outras ferramentas. Então, nesse momento, quero te dizer que é muito importante que nós estejamos criando campos de energia altamente positivos, criando climas. Hoje se fala muito em climas, né, nas empresas, climas organizacional, o clima da nossa casa, o clima energético, o clima espiritual é fundamental para que a gente tenha também um campo de proteção. Ele pode ser invisível, mas ele atua, ele funciona. Como o gás, como as bactérias são invisíveis, então nós também precisamos entender que nós já estamos mudando de transição no planeta. Inteligência espiritual é a capacidade de resolver problemas, onde também existam problemas de origem energética. E pode ser que também espiritual. Claro, quando a gente fala de espiritual, a gente não quer dizer só no aspecto de energia. A gente quer dizer interferências de mentes. Eu vou sempre dizer para você, interferências mentais, que podem ser locais, à distância, que podem estar neste plano ou no outro plano. Se eu pelo menos não penso a respeito, se pelo menos eu não imagino a situação, como que eu vou aplicar? Como é que eu vou aplicar um contraponto? Como é que eu vou aplicar um antibiótico, entre aspas, espiritual? Sim, é lógico, é uma metáfora, mas quando nós nos fortalecemos, e aí você pode fortalecer, a gente sabe que a oração, as palavras têm força, tanto no lado negativo quanto no lado positivo. Então, vamos fazer aí uma projeção mental nesse ator, e claro, a gente pode fazer as projeções, ele pode receber essa energia, mas ele tem todo um contexto da história da vida dele. Se eles têm, por motivos desconhecidos de nós, está sobre uma lei, que é uma lei inexorável, que aí também é um conhecimento da inteligência espiritual, é uma lei inexorável, por isso que fala, eu fiz um monte de coisa e não resolveu, porque tem uma lei que antecede a todas as outras leis. Uma lei que é muito importante, que a gente tenha a inteligência espiritual para entender essa lei. Inexorável. E, claro, existem alternativas para a gente também modificar as coisas usando esta própria lei, que é a lei de consequência, que é a lei de causa e efeito. Essa lei é inexorável, todo mundo vai passar por ela. Então, dependendo das atitudes, o comportamento, as situações que ocorreram na pessoa, ela foi construindo, digamos assim, todo um processo, todo um sistema
danificando o sistema imunológico, tanto físico, emocional, mental e espiritual, e aí ela chega naquele momento, por mais que você vá lá, e a mesma coisa dos antibióticos, dê antibióticos espirituais, dê a prece, etc., ela tem todo um contexto sobre essa lei de causa e efeito. E nós todos estamos com a inteligência espiritual podendo utilizar uma, digamos assim, uma atenuação dessa lei. Porque eu posso sim modificar alguns aspectos do efeito entrando na causa, interagindo na causa. Porque nós temos uma falsa ideia de que a lei de causa e efeito tem um tempo. Então a causa é anterior, o efeito é posterior. Sim, no nosso cotidiano a gente pensa isso aí. Mas a física quântica, essas coisas estão quase ao mesmo tempo. Então, no tempo, você fala, poxa, eu fiz lá e recebi aqui. Tá, mas o que você fez lá continua agindo. E o efeito continua agindo. Então, são duas coisas que estão presentes. Quando você utiliza algumas leis da física quântica, como o efeito retardado da dupla fenda, você pode, através da inteligência espiritual, entender: eu estou tendo este efeito porque esta causa ainda está acontecendo. Quando você elimina esta causa que ainda está acontecendo, você pode mexer no efeito. E são situações aí que a gente vai sempre trazer para você. Se você gostou, compartilhe, dê um joinha aqui para a gente, compartilhe o nosso canal, deixe suas dúvidas para mim entrar com algumas respostas, algumas questões e criar vídeos novos nesse aspecto. E também você vai ter um link aqui do nosso curso Viver Melhor, que eu vou mudar o nome agora, que é Inteligência Espiritual para Viver Melhor. Entendeu? Tudo bem? Inteligência Espiritual para Viver Melhor. Porque ali eu ensino muitas técnicas que hoje eu percebo que eu fiz isso, né? Eu estou dando esse nome porque eu uso mesmo muitas técnicas que precisa ter a inteligência espiritual, a capacidade de identificar problemas e questões de origem espiritual e que possam usar ferramentas que vão ajudar você a modificar os efeitos que você vive hoje, que estão presentes, mas que a causa também está presente. Então, como a causa está presente, a gente está vivendo as duas coisas. Limpando a causa que ainda está presente, entre aspas, começou, digamos que, não sei se tem antes ou depois, mas esse é um aspecto complexo da física quântica. Muito obrigado, fiquem com Deus, confiem no nosso país, confiem no Senhor, que Ele está sob o nosso comando, Ele está comandando o nosso planeta, está usando todas as forças espirituais inimagináveis para que a gente tenha um planeta modificado. Então agora nós precisamos da tua confiança, da tua fé para manter o padrão vibratório nesse nível de alto, de esperança, de certeza de que as coisas sempre vêm para o melhor. Muito obrigado. Aqui é o Dr. Cascapene em mais um vídeo sobre inteligência espiritual e septicemia.